Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo, daremos continuidade à nossa exploração sobre os significados dos nomes de Deus. Convidamos você a embarcar conosco nessa jornada fascinante, onde mergulharemos na compreensão dos nomes de Deus relacionados ao Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Redentor, Yahvé, e Senhor, Kyrios. Descubra como somos guardados e protegidos pelo amor do Pai e como podemos refletir esse amor. Além disso, abordaremos o mistério da Trindade, analisando aspectos de um Deus relacional e em como sua personalidade divina, composta de autoconsciência, inteligência, autodeterminação e afeições, reforça a ideia de um Deus que é singular em essência. Vamos juntos nessa descoberta. O ser de Deus, parte 7. Os nomes de Deus, no Novo Testamento. Theos. Deus. Theos. Todo-Poderoso, El Shaddai. 1 Coríntios 1, do verso 18 ao 24. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 15, do verso 20 ao 28, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É um nome muito abrangente no seu significado, contém a essência dos nomes mencionados no Antigo Testamento. Eu, Adon e Yahvé, e, em geral sempre tem que ser acompanhado de um qualificativo. Theos. Redentor, Yahvé. Há numerosas referências bíblicas de Deus como o Redentor de seu povo. Kyrios. Senhor. Título relacionado à redenção de pecadores, a vitória sobre o mal e com nossa condição de servos. 2 Coríntios 2, verso 18, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Filipenses 2, do verso 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pater. Pai.
A paternidade utilizada nas Escrituras quanto ao uso que Jesus faz do nome Pai diz respeito às relações intratrinitárias, especialmente no que concerne à nossa redenção. Quanto a nós, Paulo usa duas expressões. Uma grega, pater, e outra aramaica, abba, sendo que ambas são carregadas de ternura, docilidade e proximidade de um pai para com seus filhos. Para Jesus este nome fala da questão de essência, pois o filho é da mesma natureza do pai. Mas para nós este nome fala de nossa redenção, afinal só podemos chamar Deus de Pai tendo em vista que, pelo seu amor fomos adotados como filhos mediante a redenção que há em Cristo Jesus. De escravos passamos a filhos, Gálatas 4, verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. A penalidade que deveria cair sobre nós foi retirada e, pelo fato de sermos adotados como filhos, nunca mais haveremos de pagar conta alguma, porque Jesus, o Filho unigênito, pagou tudo, além de propiciar o direito de sermos co-herdeiros com Ele. Ter Deus como Pai significa que estamos protegidos e guardados em seu amor. Como ato reflexo de gratidão, todos deveríamos amar nosso Pai Celestial, de forma prática, ou seja, imitando seu Filho unigênito, tendo os mesmos sentimentos que ele teve para com seu Pai, sendo-lhe obediente em todas as coisas. A Trindade do Ser de Deus. Este é um dos maiores mistérios da fé cristã, por causa da influência das religiões orientais no mundo ocidental. O misticismo panteísta tem invadido alguns setores da igreja cristã. Este panteísmo oriental tem ensinado que a matéria ou substância é Deus, que tudo é Deus, descartando qualquer ideia da existência da personalidade em Deus. Contra estas concepções panteístas impessoais de Deus, a fé cristã tem que afirmar a personalidade divina. Deus não é uma força impessoal, mas um ser personalizado que, de modo absolutamente singular, possui uma única essência e subsiste em três pessoas. Não somente o panteísmo, mas também o deísmo tem negado a personalidade de Deus no que tange a seu aspecto relacional. Características de uma personalidade. Há 4 coisas muito importantes que caracterizam a personalidade divina, mas que não são exclusivas da mesma: autoconsciência, inteligência, autodeterminação e afeições. Uma personalidade possui autoconsciência. É a capacidade que uma pessoa tem de estar consciente de sua própria identidade, de saber quem ela é. É mais que consciência que até os animais têm e que os permite reconhecer o que está a seu redor, mas que não dão a estes consciência de si mesmos. Quando Deus respondeu a Moisés em Êxodo 3, verso 13 e 14, disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Ele demonstrou de forma inequívoca sua autoconsciência. Toda consciência implica em uma dualidade de sujeito e objeto. Um sujeito para conhecer e um objeto a ser conhecido. Se há um sujeito e não há um objeto, a consciência é impossível. Não existe consciência à parte de algo a ser conhecido. O fato de estar absolutamente só é fatal para a ideia de consciência. Ninguém pode estar consciente de algo se este algo não existe. Há uma importante distinção entre consciência e autoconsciência. Na consciência, o objeto é uma outra coisa ou ser que existe além do sujeito. O objeto de conhecimento é distinto do sujeito. Contudo, na autoconsciência, o objeto do conhecimento é da mesma substância do sujeito. Conhecer algo fora de nós é muito mais fácil que o conhecimento de nós mesmos, isto porque no processo de autoinspeção interior não há realidade objetiva que possamos contemplar. Agora veja. Se nós em certo grau possuímos autoconsciência, imagine Deus que possui esta capacidade num grau infinitamente maior e perfeito. O animal possui consciência,
mas não autoconsciência porque não é uma pessoa. O ser humano tem consciência e autoconsciência. Ele, pela consciência, sabe que faz coisas erradas, mas somente quando o Espírito Santo o convence dos seus pecados, é que ele passa a exercer a autoconsciência do que é e do que faz. Isto é impressionante e é verdadeiramente experiencial para os que nasceram de novo. Deus já existia antes que houvesse alguma coisa que não ele mesmo. Ele não precisa deste tipo de consciência para ser o que é. Deus não tem corpo, partes, nem é afetado por nada que não seja ele próprio. Ele é autoexistente e independente de tudo que há na criação. O ser divino não possui autoconsciência que provém da mera consciência, nem possui um processo mental irrefletido, como é próprio da mente humana. Nada vem à sua mente de maneira irrefletida, espontânea, sem que tenha sido desejado e planejado por ele. A autoconsciência em Deus é muito mais perfeita e de difícil entendimento, pois sua natureza pessoal, ou tripessoal, é muito superior e mais complexa do que a nossa. A revelação das Escrituras mostra Deus como aquele que é bendito eternamente, sendo absolutamente independente, tendo vida própria, possuindo todas as características de um ser pessoal, que vive relacionando-se. Portanto, ele já possui todas as propriedades dentro de si mesmo, e não fora de seu próprio ser, pois ele já existia antes de todas as coisas. Ele não precisa conhecer sua criação a fim de que possa ter um objeto para conhecer e amar, e com quem possa regozijar-se e ter comunhão, pois isto ele faz dentro do próprio ser divino. Em Deus a autoconsciência é perfeita. Mateus 11, verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. João 3, verso 35, o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. E antes que houvesse qualquer outra coisa além do ser divino, as pessoas da Trindade do ser de Deus já se relacionavam, tendo amor uma pela outra e alegrando-se mutuamente. O ser humano precisa de outro ser para ter relacionamento, para poder se conhecer, mas Deus não. Ele é independente e tem um pleno autoconhecimento na interação da subsistência das três pessoas da mesma essência divina. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.